Bom dia, minha gente. Olha só, a gente vai fazer aqui a correção desse exercício, certo? Sobre construção do gráfico de uma função. Então, a primeira questão falava assim: complete a tabela e trace o gráfico da função real abaixo. Então, a gente vai pegar essa função aqui, ó, essa função f de x igual a 2x menos 2, certo? Vamos resolver aqui cada linha dessa tabela para encontrar os pares ordenados, colocar esses pares no plano cartesiano e poder traçar o gráfico da função. Então, olha só, minha função, eu tenho que f de x vai ser igual a 2x menos 2. Então, esses valores de x aqui, que a tabela deu, a gente vai substituí-los dentro da função para poder encontrar o valor de y correspondente a cada um desses x aqui, certo? Então, olha só, quando x for menos 2, quando x for menos 2, então, olha só, pegando essa parte da função aqui, no lugar do x eu vou colocar menos 2, certo? E aqui também, no lugar do x, ó, menos 2. Então, coloquei de azul aqui para ficar mais visual. Mas vou fazer de vermelho, olha só. A gente está querendo calcular f de menos 2, que vai ser igual a 2 vezes menos 2, menos 2. O que está de azul é meu x. E o resto de vermelho é o que a função me deu. Como é que a gente resolve isso aqui, ó? Primeira multiplicação. 2 vezes menos 2, que vai dar menos 4. Aí, menos 4, menos 2. Menos 4 menos 2. Se eu devo 4 e devo 2, vou ficar devendo 6, certo? Então, aqui a gente tem o par ordenado, ó. Nos pares ordenados, primeiro vem o valor de x, depois o de y. Então, quando x for menos 2, y vai ser menos 6, de acordo com a função que foi dada. Aí a gente agora vai calcular o f de menos 1. Então, ó, f de... Vou deixar em branco aqui e vou colocar o menos 1 de azul também, que é o meu x. Então, ó, o que é que eu estou fazendo aqui? Quem tiver com dúvida ainda, se liga nessa parte. Estou pegando a minha função, a minha regra, no lugar do x, agora eu estou usando menos 1, esse valor de x. Então, ó, f de menos 1, que vai ser igual a 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2, que dá 2 vezes menos 1, primeira multiplicação. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Repete esse outro menos 2 aqui para poder calcular. Ó. Menos 2, que dá menos 4. Então, a gente vai ter o par ordenado aqui, ó. Menos 1, que a saída é menos 4. Quando x for menos 1, y vai ser menos 4. A gente vai fazer isso para os outros valores também, ó. Agora, para o zero. Então, f de 0, vou colocar o 0 de azul, que é o meu x, vai ser igual a 2 vezes 0, menos 2. Então, nessa linha aqui, meu x está valendo 0, certo? Estou calculando o f de 0, que vai ser 2 vezes 0. Por que 2 vezes 0? Por conta da função. A função aqui não é 2x, 2 vezes x vale 0, então 2 vezes 0, menos 2, que é o restinho da função. Então, 2 vezes 0, que dá 0. Repete aqui, ó, o menos 2. 2 vezes 0, que dá 0, menos 2. 0 menos 2, que dá menos 2. Então, a gente tem o par ordenado aqui, ó, 0 e menos 2. Agora, a gente vai calcular f de 1. Então, agora meu x vale 1. F de 1, vou colocar também de azul, que vai ser igual a 2 vezes 1
menos 2. Vou colocar o 1 de azul porque é o meu valor de x, certo? Ó, x agora está valendo 1. Então, f de 1, que vai ser 2 vezes 1, menos 2. 2 vezes 1, primeira multiplicação, né? 2 vezes 1, que dá 2, menos 2. 2 menos 2, que dá 0. Então, a gente tem o par ordenado aqui, ó. 1 e 0. E para finalizar a tabela aqui, a gente vai calcular agora f de 2. Então, f de... Vou deixar o espaço para colocar o 2 de azul. Vai ser igual a 2 vezes o 2 menos 2. Então, olha só. No lugar de x agora, da minha função, eu estou usando o valor 2, que é o valor de x para essa linha aqui. Então, f de 2 vai ser igual a 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2, primeira multiplicação, 2 vezes 2 que dá 4. Opa, aqui é menos 2, né? Minha função, ó. Então, aqui é menos 2. Então, 4 menos 2, né? 2 vezes 2 que dá 4, menos 2 que vai dar 4 menos 2 que dá 2. Então, aqui formou o par ordenado. Quando o x for 2, o y vai ser também 2. Então, agora a gente vai pegar cada um desses pares ordenados e vamos colocar lá no plano cartesiano. Vamos localizar no plano cartesiano. Então, presta bastante atenção, que é preciso a gente saber essa questão de localização. Então, ó, primeiro, esse par ordenado aqui, ó. Menos 2 e 6. Então, x vale menos 2, y vale menos 6. No plano cartesiano, para localizar, é interessante você partir da origem, ó. Da origem aqui, eu vou pegar que x vale menos 2. Então, da origem, no eixo horizontal, que é o x, ó, localizei o menos 2, que está aqui, certo? E o y, que vale menos 6. Então, a partir do menos 2, agora a gente olha para a vertical. A gente vai à altura do menos 6, ó. Esse ponto vai ficar aqui, ó. X vale menos 2 e y vale menos 6. Ele está na largura do menos 2 e na altura do menos 6. Esse é o nosso primeiro par ordenado. O segundo par ordenado, que é a questão que a gente encontrou aqui, na questão é esse aqui, ó. Menos 1 e menos 4. Então, x vale menos 1, y vale menos 4. Localizando no plano cartesiano, ó, a partir da origem, a gente vai até o menos 1, que é o valor de x, e na altura, que é o valor de y, vai ser o menos 4. Ó, localizei aqui. Então, esse ponto vai estar aqui, ó, de coordenadas menos 1 e menos 4. O próximo ponto, que é esse aqui, ó, é 0 e menos 2. 0 em x, menos 2 em y. Então, ó, quero que vocês se liguem numa coisa. Quando o x for 0, ó, quando o x for 0, a coordenada 0 do x, o ponto vai ficar em cima do y. Então, eu tenho, ó, na horizontal 0, está bem aqui, ó, no centro. E na altura, que é a vertical, que é o valor de y, a gente tem menos 2. Então, ó, esse ponto vai ficar em cima do eixo y. Quando o x for 0, o ponto vai ser marcado em cima do eixo y. O próximo ponto, que é esse aqui, ó. Esse ponto aqui. 1 e 0. Se liga que aqui agora o y vai ser 0. Então, esse ponto vai ser marcado em cima do x. Por quê? Ó, x vale 1, né? A partir da origem, a gente vai para o valor de 1 no x. E a altura, que é o valor do y, que é a vertical, vai estar exatamente no 0. Então, esse ponto vai estar na altura 0, que vai ficar em cima do eixo x. E para finalizarmos aqui, ó, a localização dos pontos que a gente encontrou, o último ponto, que é 2 e 2. Então, quando o x for 2, y vai ser 2 para essa função. Então, ó, primeiro localizo o x na horizontal. Aqui, ó, localizei o 2, que é o valor de x. E na vertical, a gente vai subir até a altura 2, ó, porque o y vale
2 para esse ponto. Então, a partir desses pontos, a gente já pode traçar o gráfico da função. Qual é o comportamento dessa função? Ó? Ela é uma função real, então ela não é limitada, certo? Ela não tem um valor limitado. Ela vai ser todo o eixo x e todo o eixo y, certo? Como é uma função real. Então, ela vem lá de baixo, ó, aí vem subindo, aí ela passa por esses pontos. Ó. Passa por esse ponto, passa por esse, passa por esse. Vai dar uma reta, né? Aqui, ó, uma reta subindo, uma reta crescente. Passa por esse e continua crescendo até o infinito, certo? Então, o gráfico dessa função, que vai ser uma reta, não ficou tão reto porque eu desenhei a mão livre. Ó, tive uma ideia aqui, vou fazer assim. Olha só. É uma reta, né? A gente vai... Opa! Droga, bora lá. Aqui, ó. Vamos ver se dá certo. Aqui, ó, é uma reta que passa por esses pontos aqui, certo? Beleza? O gráfico dessa função. Então, todo valor que a gente pegar de x, que encontrar um valor de y, ele vai estar dentro dessa reta, que continua aqui infinitamente para cima e continua aqui também infinitamente para baixo, porque essa é uma função real. Aí a próxima questão, ela diz assim, a 2, marque a alternativa abaixo, que o gráfico não representa uma função. Então, olha só, se a gente tiver o gráfico, a gente pode fazer o teste da reta vertical. Qualquer reta vertical, se ela cortar o gráfico em mais de um ponto, o gráfico não é função. Ó, a gente pegou aqui várias retas que tocam esse gráfico em 2 pontos. Então, para um valor de x, a gente tem 2 valores de y. Isso não pode acontecer quando é função. Então, o gráfico que não representa uma função é o da letra A. Qualquer um dos outros gráficos, ó, as retas verticais, se traçadas, só cortam eles em um único ponto, ó. Certo? Então, quando isso acontecer, é função. Certo? Observem que aqui também, ó, qualquer reta vertical só vai cortar essa linha vermelha do gráfico em um único ponto. Ó. Então, aqui é função e aqui também vai ser função. A única que não é função vai ser a letra A, que para algum valor de x tem 2 valores de y. Isso não pode acontecer, né? Então, minha gente, está feita aí a correção. Se tiver ficado alguma dúvida, manda mensagem, dá um toque para a gente tentar esclarecer, certo? Mais uma vez, vejam que para traçar o gráfico, a gente precisa pegar alguns valores de x, aí substituir dentro da função para encontrar os pares ordenados, certo? Como a gente fez aqui nessa tabela. Esses pares ordenados a gente vai lá e marca no gráfico. E a partir do plano cartesiano, né? E a partir desses pontos, aí a gente liga esses pontos para ver qual é o comportamento dessa função, que no caso é uma função real, né? Então, ela é uma função que tem todos os números reais, todos os valores. O passo a passo para desenhar um gráfico é esse aí, tá? Abraço a todos. Valeu!